Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 55. Dor. Não é Deus quem causa a dor. Mostrai que não é Deus quem causa a dor e o sofrimento, mas o homem, por sua própria ignorância e pecado, trouxe sobre si esse estado de coisas. O pecado produziu a dor. A contínua transgressão do homem por 6.000 anos acarretou doença e morte como seus frutos. E ao nos aproximarmos do fim do tempo, a tentação de Satanás de condescendermos com o apetite será mais poderosa e mais difícil de ser vencida. Dores e sofrimento, protesto da natureza. Muitos vivem em violação das leis da natureza e ignoram a relação que seus hábitos de comer, beber e trabalhar mantêm para com a saúde. Não despertam ao reconhecimento de seu verdadeiro estado até que a natureza proteste contra os abusos que sofre, por meio de dores e moléstias no organismo. Se mesmo então os sofredores tão somente começassem direito o trabalho e recorressem aos meios simples que têm negligenciado, o uso da água e o regime alimentar adequado, a natureza receberia justamente o auxílio que ela requer e que deveria ter recebido há muito. Se for seguido esse procedimento, em geral o doente se recuperará sem ficar debilitado. A intemperança causa sofrimento. Muitos são tão devotados à intemperança que, sob condição nenhuma, mudam seu procedimento de condescender com a glutonaria. Prefeririam sacrificar a saúde e morrer prematuramente a restringir o intemperante apetite. E muitos há que são ignorantes da relação que seu comer e beber têm com a saúde. Pudessem esses ser esclarecidos e talvez tivessem coragem moral para negar-se ao apetite e comer mais comedidamente e unicamente da espécie de alimento saudável, poupando-se por seu procedimento grande quantidade de sofrimento. Dor causada por processos de restauração. A dor é frequentemente causada pelo esforço da natureza de proporcionar vida e vigor às partes que se tornaram parcialmente sem vida, devido à inação. O sofrimento exacerbado pela atitude mental. Mensagem pessoal. Se tivesses negado o teu gosto pela leitura e pela satisfação de agradar-te a ti mesma, dedicando mais tempo e prudente exercício físico e tomando cuidadosamente alimento apropriado e saudável, terias evitado muito sofrimento. Parte desse sofrimento tem sido imaginário. Se tivesses retesado a mente para resistir a essa disposição de ceder a fraquezas, não terias tido espasmos nervosos. Tua mente deve ser afastada de ti mesma e dirigida para deveres domésticos, mantendo a casa em boa ordem, com simplicidade e bom gosto. Tendência dos sofredores de se tornar impacientes. Os sofredores podem fazer por si mesmos o que outros não podem por eles fazer tão bem. Devem começar a aliviar a natureza da carga que lhe impuseram. Devem remover a causa. Jejuem por breve tempo, dando ao estômago ocasião para descansar. Reduzam o estado febril do organismo mediante cuidadosa e sensata aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza em sua luta por livrar de impurezas o organismo. Mas, geralmente, as pessoas que sofrem dores ficam impacientes. Não estão dispostas a usar de abnegação e sofrer um pouco de fome. Tampouco estão dispostas a esperar o lento processo da natureza para reconstruir as energias sobrecarregadas do organismo. Estão, porém, resolvidas a obter alívio imediato e tomam drogas fortíssimas. Sofrimento sobre o qual não temos controle. Aos que têm mente pura e são conscienciosos, que sofrem por diferentes causas sobre as quais não têm domínio. Não desconhecido a Jesus Cristo. Que maravilhoso pensamento este, de que Jesus tudo sabe acerca das dores e aflições que sofremos. Em todas as nossas aflições foi ele aflito. Alguns dentre nossos amigos nada sabem da miséria humana e da dor física. Nunca ficam doentes e, portanto, não podem penetrar plenamente nos sentimentos daqueles que se acham doentes. Jesus, porém, se comove com o sentimento de nossa enfermidade.
Deus vitalmente interessado no sofrimento do homem. Não será tido por inocente o que negligencia aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o seu desígnio. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou noutro qualquer dia. Confiando quando em dor. Tua mente pode muitas vezes ser embotada por motivos de alguma dor. Então não tentes pensar, mas simplesmente descansa e mostra que confiaste a alma a Deus como a um fiel Criador. É privilégio teu mostrar em tua fraqueza e sofrimento que não duvidas do amor de Deus para contigo, que sabes que fiel é aquele que prometeu e que confias alma e corpo às suas mãos, pois ele guardará o que foi confiado ao seu cuidado. Que tua mente se detenha na bondade de Deus, no grande amor com que nos amou, como prova a obra de redenção. Se ele não nos amasse e nos considerasse de valor, então não teria feito esse grande sacrifício. Ele é beneficente em misericórdia e em graça. Que teu coração e teu pensamento repouse com a alcançada criança nos braços maternos. Seus braços eternos estão estendidos por baixo de ti. Em todas as tuas aflições, Jesus foi aflito. Esconde-te nele, e os ímpios não te molestarão nem te confundirão a fé. Jesus te deixou em herança a sua paz. Forte é a força que Deus supre, mediante seu eterno Filho. A palavra de sua graça é qual maná à alma crente. As preciosas promessas da palavra são vida, doçura e paz. O sofrimento não é desculpa para atos não cristãos. Na noite passada, dormi pouco. Tentei olhar a Jesus, a colocar-me nas mãos do grande médico. Ele disse: minha graça te basta. A graça de Cristo leva os homens a falar palavras certas, sob todas as circunstâncias. O sofrimento do corpo não é desculpa para atos não cristãos. Erguendo-se acima da dor. Muitas vezes os inválidos podem resistir à doença, simplesmente recusando entregar-se às moléstias e deixar-se ficar num estado de inatividade. Erguendo-se acima de suas dores e incômodos, empenham-se em útil ocupação, adequada às suas forças. Por tal ocupação e o livre uso do ar e da luz do sol, muito enfraquecido inválido haveria de recuperar a saúde e as forças. Usar remédios não é negar a fé. Se eles são de parecer que na oração em favor da cura não devem usar os remédios simples providos por Deus para aliviar o sofrimento e auxiliar a natureza em sua obra, temendo que isso indique negação da fé, estão tomando uma posição imprudente. Isso não é negar a fé, está em íntima harmonia com os planos de Deus. Quando Ezequias adoeceu, o profeta de Deus levou-lhe a mensagem de que morreria. Ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu seu servo e operou um milagre em seu favor, enviando-lhe a mensagem de que lhe seriam acrescentados à vida 15 anos. Ora, uma palavra de Deus, um toque da mão divina, teria curado Ezequias instantaneamente. Mas foram dadas instruções especiais no sentido de tomar uma pasta de figos e colocá-la sobre a parte afetada, e Ezequias foi restaurado à vida. Em tudo necessitamos mover-nos ao longo da linha da providência de Deus. A disposição de causar dor é satânica. É por causa do pecado do homem que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Romanos 8, 22. O sofrimento e a morte foram assim postos não somente ao gênero humano, mas também aos animais. Certamente, pois ao homem toca procurar aliviar o peso do sofrimento que sua transgressão acarretou às criaturas de Deus, em vez de aumentá-lo. Aquele que maltrata os animais porque os tem em seu poder é tão covarde quanto tirano. A disposição para causar dor, quer seja ao nosso semelhante, quer aos seres irracionais, é satânica. Muitos não compreendem que sua crueldade haja de ser conhecida, porque os pobres animais mudos não a podem revelar. Mas se os olhos desses homens pudessem abrir-se como os de Balaão, veriam um anjo de Deus em pé, como testemunha para atestar contra eles no tribunal celestial.
Um relatório sobe ao céu, e aproxima-se o dia em que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Não causeis dor mais intensa. Oh, não deixeis escapar nenhuma palavra que vá causar dor mais profunda ainda. A alma cansada de uma vida de pecado, mas não sabendo onde encontrar alívio, apresentai-o compassivo Salvador. Tomai-a pela mão, erguei-a, dirigi-lhe palavras de animação e segurança. Ajudai-a a segurar a mão do Salvador. A angústia de Cristo foi maior do que a dor física. O sofrimento físico, porém, não foi senão pequena parte da agonia do amado Filho de Deus. Os pecados do mundo achavam-se sobre ele, bem como o senso da ira de seu Pai, enquanto ele padecia o castigo da lei transgredida. Estas coisas é que lhe esmagavam a alma divina. Foi o ocultar-se o semblante do Pai, um senso de que seu próprio e amado Pai o havia abandonado, que lhe trouxe desespero. A separação causada pelo pecado entre Deus e o homem foi plenamente avaliada e vivamente sentida pelo inocente e sofredor homem do Calvário. Ele foi oprimido pelos poderes das trevas, não tinha um único raio de luz a aclarar-lhe o futuro, e estava lutando com o poder de Satanás, que declarava ter Cristo em suas mãos, que era superior em força ao Filho de Deus, que o Pai estava rejeitando o Filho e que este não estava mais que ele próprio no favor de Deus. Se estava ainda no favor de Deus, por que necessitava ele morrer? Deus o podia salvar da morte.